Olá, eu me chamo Edmara Monteiro, faço parte do Clube de Livro da comunidade de mulheres intelectualmente ativas e hoje nós estamos aqui no nosso canal de YouTube Mulher Intelectual Lê para falar sobre um livro que realmente, assim, sabe, até o título dele nos deixa um pouco assim nervosa. Nós ainda não lemos esse livro no nosso clube de livro, mas eu já li, conheço o autor e por que não divulgar para vocês e falar um pouco do quanto essa obra ela é valiosa e para o momento em que nós estamos vivenciando, acredito eu que ela vá de encontro a você e a tudo aquilo que você tem vivenciado, tá? Mas antes de falar o nome do livro e falar da obra, você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos siga, aperte aqui, dê seu like, siga o nosso canal, conheça todos os nossos vídeos, as nossas dicas de leitura, resumos de livro, sabe? Dicas de como você começar a entrar nesse universo aí da leitura, participar do nosso clube de livro e também nos siga no nosso Instagram, @clube de livro, e vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa comunidade de mulheres intelectualmente ativas, certo? Então vamos lá? Chegou o grande momento de falar dessa obra que realmente tomou conta do meu coração e eu recebi esse livro, a indicação desse livro ano passado e este ano eu tive o prazer de ganhar do autor com dedicatória. Não dou este livro para ninguém, né? E o autor se tornou uma pessoa muito importante na minha vida, principalmente para estar conversando, dialogando sobre esse assunto que eu tenho certeza que, independente da sua fé, independente do seu credo, independente do que você acredita, é muito importante dialogarmos sobre esta temática. Então vamos lá? O nosso livro de hoje, a minha dica e o resumo, né, deste livro, do livro, é de Gabriel Perisset, Abuso Espiritual, a Manipulação Invisível. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Claro que interessante seria ouvir do próprio Gabriel, né, sobre isso, mas por que não, né? Uma pessoa que lê o livro falar sobre ele, né? Então é muito importante vocês saberem, né, que o livro aqui, ele fala um pouco, né? Ele perpassa por 12 capítulos, né? E durante esses 12 capítulos, o próprio Gabriel, né, o Perisset, ele vai trabalhar dentro dessas perspectivas, né, sobre realmente o que é esse abuso espiritual. Ele traz ali, né, a temática dele sobre trazendo uma introdução conceitual ali da obra, né, trazendo aspectos práticos para que nós possamos ali, né, de fato, identificar a vivência e a superação do abuso espiritual. Né? E no decorrer do livro a gente consegue entender basicamente, né, que o próprio Gabriel ele traz ali como definição de abuso espiritual, podemos dizer, né, que é nada mais, nada menos do que o uso da sua autoridade, ou seja, daquela pessoa religiosa, né, que traz ali, que faz abuso da sua autoridade religiosa para manipular, dominar, controlar a outra pessoa, né? E isso, gente, acontece em todos os âmbitos, né, que nós estamos vivenciando ali, né? E dentro disso, ele traz um aspecto muito importante que ele fala que o abuso espiritual, ele não fere apenas o aspecto exterior,
mais ele como o bolso, o próprio corpo, né? Mais profundamente, ele traz uma ferida gigantesca para a ferida de alma, né? Ou seja, a minha, a sua liberdade interior e afetividade. Então, ou seja, as pessoas que passam, né, por esse processo, né, de abuso, né, espiritual, ele não tem apenas o seu bolso ferido, né, ou o seu corpo, dependendo ali da situação em que as pessoas que a pessoa que foi ferida, né, passou, que o opressor fez, mas principalmente ali a sua alma. E quando a gente fala de alma, a gente está falando desse aspecto, né, emocional, né, da nossa mentalidade, das nossas sensações, das nossas emoções, até porque a alma por si só, para alguns psicanalistas, psicólogos, ela é dividida em 3 fases, né? A mental, que está ali as questões da mente, a própria alma em si, que está ali as questões das emoções, das sensações, e posteriormente ali da validação, que é onde a gente fala, né, das minhas questões que diz respeito às minhas escolhas, né? Então a alma ela tá dividida aí dentro dessas 3 fases, né? A mente, as minhas escolhas e também as minhas emoções, tá? E para isso, o próprio Gabriel, ele traz ali dentro do livro deles assuntos que são pertinentes, né? Ou seja, vários tópicos, várias temáticas que ele vai descrevendo, como possivelmente a questão do invisível, ou seja, a invisibilidade do abuso espiritual. Por que, Edmar, a invisibilidade? Porque, ou seja, o abuso espiritual, o Pericê ele traz, né, que o abuso espiritual, em sua maioria das vezes, é algo sutil. As outras pessoas não estão vendo ali, né? Ou seja, ele é quase imperceptível, né, para a vítima, né? Porque acontece de algo tão sutil, algo ali que atua tanto por dentro, né? Ou seja, vai literalmente trabalhando as questões das suas crenças, das suas emoções, consciência, espiritualmente falando, né? Então ele traz ali algo que é praticamente invisível aos olhos da pessoa que está recebendo ali, né, todo esse processo do abuso, né? Ou seja, o opressor, ele trabalha de algo tão sutil que a própria vítima, e muitas vezes ela demora para perceber como isso tem ocorrido, né? Ou de que forma, né, vem acontecendo ali literalmente o abuso. E ali ele traz também a comparação dos diversos tipos de abusos, né, que vai acontecendo dentro de todos os aspectos, seja ele psicológico, físico, sexual ou até mesmo financeiro, mostrando como eles podem, né, impenetrar ou derivar dentro de vários contextos ali religiosos. Uma outra temática que o próprio Gabriel traz para a gente é quem são essas vítimas ideais, né? Ou seja, é claro que existe um padrão, né, que o abusador ele escolhe ali as pessoas, né? Então, ou seja, são pessoas que em sua maioria são muito mais vulneráveis, né, para esse tipo de abuso. E são pessoas que possuem necessidades de pertencimento espiritual, que confiam muito no seu líder, né, que possuem poucas reflexões críticas, né, em suas maioria das vezes, e que se entregam sem reservas, né? E claro que para esse tipo de pessoa, assim, né, um padrão, existe algo por detrás, né, que na sua história, complexos, às vezes, né, questão de rejeição, enfim, feridas de alma que acabam potencializando, né, toda essa estrutura aí para o próprio abusador. E nesse contexto, se eu falo quem são essas vítimas, por que não também trazer, né, esse perfil desse abusador?
E aí, né, o Gabriel, ele traz sim as características, né, desses abusadores, né, que vão sendo ali, que são na sua maioria líderes religiosos, independente aí do credo, da religião, que utilizam aí da manipulação, né, trabalham muito a questão da ideologia do medo, né, o complexo de santidade é muito forte nessas pessoas e trabalham muito a questão, né, de padrões rígidos de santidade que existe aí, em suma, uma submissão em todas as suas escalas, ou seja, uma submissão total a eles. Dentro desses pontos, aqui dentro do livro também, o Périssé ele aborda aí questões que estão linkadas aí ao mecanismo de manipulação, que eles utilizam do medo, a ideologia do medo, eles vão, o castigo espiritual, né? Então, com isso, eles trazem um cargo, um fardo muito grande de opressão para cima dessas vítimas, né? Que estão, em sua maioria, associadas aí à questão do próprio pecado. Então, eles utilizam de todas essas artimanhas, né? Esses artefatos aí, literalmente, para poder oprimir a vítima. E com isso, das outras temáticas, né, que são abordadas aqui é a questão dos fenômenos como fanatismos, seitas, fundamentalismos, que estão aí muito agregados aí nessa questão da religiosidade. E aqui abre um parênteses, né? Nós estamos falando muito do abuso espiritual no contexto religioso e nós precisamos muito bem saber dividir o que é religiosidade e o que é espiritualidade. E a religiosidade, ela é algo que caminha aí na sociedade e cada vez mais, principalmente no contexto em que nós estamos vivenciando hoje, ela tem sobressaltado aí muitas coisas, né? E tem definido muitas coisas no nosso contexto social. Por isso é tão importante nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Principalmente aqui à luz do Brasil e do mundo, tantas coisas que estão acontecendo, a gente ter noção realmente do que pode acontecer, do que vem acontecer através do uso, né, da palavra e do abuso espiritual, ou seja, é muito importante todo mundo estar atento a esses cenários que estão postos dentro da nossa sociedade, certo? E aí ele por fim, ele traz os antídotos, né? E discernimentos para que nós possamos, né, enquanto pessoas que buscam a espiritualidade, né, buscamos realmente estarmos conectados com o Ser Supremo, com o Transcendente, através da fé, né, mesmo entendendo todos esses fenômenos religiosos que estão postos numa sociedade tão conturbada como nossa, ou mesmo entendendo que independente da fé, da religião, do estigma, da crença, do credo, o abuso espiritual ele ocorre, né? Então, ou seja, como nós sairmos, como identificarmos esses sinais, né? Quais são os comportamentos e práticas saudáveis que numa comunidade espiritual, dentro de um contexto, né, eclesiástico, saudável, se podemos falar assim, né? Ou seja, quais são os abusos que estão postos dentro desse contexto. E, acima de tudo, ele traz para a gente aí um fortalecimento da consciência pessoal e, acima de tudo, a autonomia espiritual que precisamos ter, né, para vivenciarmos aí dentro desse contexto eclesiástico, desde que ele seja aí saudável. E, por fim, para finalizar, né, esse vídeo, eu queria trazer para vocês aí essas reflexões, né? Porque para mim, ao meu ver, isso é um tema extremamente relevante, porque a gente vive, né, realmente em tempos em que as instituições religiosas hoje elas possuem uma grande influência sobre todas as crenças, né? E principalmente sobre comportamentos e identidades, né, linkadas aí fazendo um paralelo com o contexto social, né? Então, estarmos atentos a essas concepções, a esses abusos religiosos,
que muitas vezes estão escondidos, né, em determinadas aí instituições religiosas e matando, né, fazendo com que as pessoas possam estar cada vez mais perdidas dentro desses contextos, né, religiosos e oprimidas. Eu acredito que é de suma importância a gente ter este conhecimento. Acima de tudo, um outro ponto relevante é que, independente da religiosidade, a gente precisa sim ter um equilíbrio entre fé e a crítica, né? Ou seja, o que é de fato social, né? O que é de fato que está aqui dentro deste mundo, dentro desse contexto, e como a minha fé pode não ser abalada mediante a todos esses aspectos sociais, culturais, né? Enfim, mesmo entendendo que neste contexto religioso a gente precisa sim ser crítico, a gente sim precisa exercitar a nossa fé e não termos aí uma submissão cega, tá? E a complexidade, né, que o abuso espiritual ele traz, né? O abuso espiritual ele é bem diferente do abuso físico e financeiro, mas não necessariamente menos grave, porque ele vai impactar diretamente a nossa alma e principalmente a nossa fé, tá? E os nossos desafios práticos sem dúvida, entendermos aí literalmente, né, esse equilíbrio entre a fé, entre a crítica, né, entre o contexto realmente aí espiritual, entre o transcendente. Que nós possamos então, dentro desses contextos tão conturbados, dessa sociedade tão plura, tão mística, né, entendermos realmente o poder da mística e compreender, né, como devemos nos posicionar dentro desse contexto. Então, essa daqui é a minha leitura sobre o livro, né, Abuso Espiritual, A Manipulação Invisível, de Gabriel Perisset. Fica supermente aí a minha dica para vocês. Eu espero que vocês gostem. E quem já leu, por favor, comente aqui no nosso post. Quem não leu e que ficou curioso, fica aí a dica, tá? Vale muito a pena. E eu tenho tido o prazer, né, de dialogar com o Gabriel muito sobre essa temática e ele tem sim feito assim grandes coisas. E para você que quer conhecer um pouquinho mais, o Gabriel Perisset, lá no Instagram dele, ele tem um link para um grupo de discussão sobre abuso espiritual. Eu faço parte do grupo e se você quiser, você vai gostar bastante. Tá, pessoal? Então, fica aí. Até o próximo vídeo. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais da comunidade de mulheres intelectualmente ativas, fica a dica, nos siga lá no Instagram e você vai ficar por dentro de todas as novidades dos nossos workshops, dos nossos clubes, dos nossos encontros, dos nossos diálogos. E abraço para vocês e até o próximo vídeo.